Gente, vamos continuar nessa aula conversando sobre previdência complementar. Vamos dar continuidade aos nossos exercícios. Chegamos agora nessa questão aí do concurso, né, de analista da SUSEP, ano de 2010, questão da ESAF. É a competência do Conselho Nacional de Seguros Privados em confronto com a da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, evidencia. Então, quando fala nesses dois, nós temos que lembrar lá da Lei Complementar 109, que nos diz que o Conselho é o órgão regulador da Previdência Complementar no âmbito das entidades abertas. E a SUSEP tem, né, o papel de fiscalizar as entidades abertas de Previdência Complementar. Então, vamos examinar aqui essas afirmações. Trata-se de autarquia federal e estadual, respectivamente? Não, tá? A SUSEP realmente é uma autarquia federal, o Conselho não. O Conselho integra a estrutura do Ministério da Fazenda. Elas operam no mesmo plano hierárquico. Na verdade, aqui não se fala em hierarquia, mas em competências. A competência do Conselho é reguladora, a competência da SUSEP é executiva, de fiscalizar os planos de previdência. Cabe, né, ao Conselho estabelecer as diretrizes aplicáveis aos seguros privados, sendo a SUSEP um órgão executivo, isso é verdade. Quando, né, se diz que o Conselho estabelece diretrizes, é porque ele está exercendo o seu papel regulador do segmento, tanto de previdência aberta quanto de seguros. E a SUSEP, enquanto, né, competente para fiscalizar, supervisionar seguradoras, as atividades de previdência complementar aberta, ela tem um papel executivo. Então, a alternativa C está correta. Vamos dar uma examinada na D. Pouca coordenação entre as duas entidades no delineamento da política de seguros privados? Não. Essa política é delineada, né, pela União, lá no âmbito do Conselho, e o papel da SUSEP é executar, no sentido de materializar as diretivas daquela política. Haver conflitos regulatórios, dada a sofisticação do sistema securitário? Não, a lei é muito clara que quem exerce o papel de regular é o Conselho. Então, a alternativa correta é a letra C. Cabe, né, ao Conselho Nacional de Seguros Privados estabelecer as diretrizes aplicáveis aos seguros privados, sendo a SUSEP órgão executivo. E a Lei Complementar 109, ela traz lá no artigo 74 a determinação de que as funções de órgão regulador e fiscalizador serão exercidas pelo Ministério da Fazenda por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, em relação, respectivamente, à regulação e à fiscalização das entidades abertas. Entidades de previdência complementar, abertas ou fechadas, se obrigam a facilitar a portabilidade quando de interesse do segurado ou beneficiário. Então, a portabilidade é um instituto acessível aos participantes ou segurados. Eles podem portar os recursos de um plano de benefícios para outros. Não há previsão de que o beneficiário, que é o dependente desse participante, possa, né, portar recursos de um plano de benefício para outro. As entidades, elas têm que manter congruência entre as contribuições e os benefícios futuros, é verdade. A Lei Complementar 109, ela fala em solvência, em liquidez, em constituição de reservas garantidoras, em equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. Então, a ideia é manter congruência entre contribuições e os benefícios que são assegurados aos participantes e também aos seus dependentes. Facultar que o patrocinador escolha que empregados participarão do plano de benefícios? Não. A Lei Complementar 109, ela diz com todas as letras que a entidade de previdência, que o patrocinador, ele é obrigado a oferecer a todos os empregados
o plano de benefício, a possibilidade de ter a proteção da previdência complementar. Então, o patrocinador, ele oferece a todos, ele é obrigado a isso, e aí, dentre os empregados, escolhem aqueles que querem, né, plano, escolhem ter esse plano, porque a filiação é facultativa. Então, a obrigação do patrocinador é oferecer a todos os empregados. E os empregados, por sua vez, têm a faculdade de aderir ou não ao plano de previdência complementar que foi oferecido pelo empregador na condição de patrocinador. Reduzir o prazo de carência de alguns participantes? Não, as regras são as mesmas para todos os participantes. Dentro do mesmo plano de benefícios, existem regras que dizem respeito aos benefícios de todos. Não vai haver redução de carência para alguns e não para outros. Resgate das contribuições deduzidas das despesas de administração. Então, a forma como é feito o resgate vai variar se é previdência complementar aberta ou fechada. Tá? É possível deduzir, né, a parte de custeio, é possível, tá? Mas isso vai variar em cada tipo de entidade. Então, aqui a resposta correta é a letra B, tá? Manter congruência entre contribuições e os benefícios futuros. Vamos resolver agora um grupo de questões da prova de auditor fiscal da Previdência Social de 2002, prova da ESAF. As duas leis complementares, a 108 e a 109, elas são de maio de 2001 e, dessa forma, nós estamos diante da primeira prova, praticamente, que foi feita depois da publicação das leis. São 15 questões. A prova, nesse momento, ainda era para auditor fiscal da Previdência, ela foi dividida por áreas e essas são questões da parte de conhecimentos específicos da área de Previdência Complementar. Então, aqui, questão número 1. Julgue os itens abaixo a respeito da Previdência Complementar à luz da Lei Complementar número 109 de 2001. Primeira afirmação aí. O regime de previdência complementar possui caráter público como o regime geral de previdência social. Essa questão, ela está errada. Por que errada? Porque a previdência complementar, ela é de natureza privada, enquanto o regime geral é público. Segunda questão, o regime de previdência privada de caráter complementar é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social? Isso está correto, tá? O artigo 202 da Constituição, a Lei Complementar 109, dispõe nesse sentido, de que o regime de previdência complementar, ele é autônomo em relação ao regime geral. Terceira, o regime de previdência privada de caráter complementar, ele é facultativo? Verdade, tá? A previdência básica, né, regime geral e até os regimes próprios, exigem filiação obrigatória, né? Mas aqui não, previdência complementar, a filiação a esse regime é de natureza facultativa. O regime de previdência privada de caráter complementar é mencionado expressamente na Constituição Federal? Isso é verdade, lá no artigo 202. Então, somente o item 1 está incorreto. O regime de previdência privada, e aí na Lei Complementar 109, artigo 1º, você tem todas as respostas. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício nos termos do caput do artigo 202, que trata dessa matéria, tá? Artigo 202 da Constituição Federal. Segunda questão. Com relação aos objetivos constitucionais do regime de previdência privada complementar, assinale a opção incorreta. Eles são baseados na constituição de reservas que garantam o benefício contratado? Sim, isso está lá no artigo 202 da Constituição. Tá? É um regime de financiamento
né, de capitalização, baseado em reservas garantidoras. Também existe a determinação de garantir pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Isso também está lá na Constituição, é o princípio da transparência. Os participantes, eles têm direito a receber periodicamente informativos sobre, né, o seu plano de benefícios, e esses participantes ou assistidos, quando eles necessitem, eles têm direito também de pedir informações à entidade de previdência sobre, né, o seu plano de benefício. Então, ele pode se dirigir à entidade, solicitar as informações e ele tem que ser atendido. Os benefícios não integram o contrato de trabalho dos participantes, isso é verdade. Um participante, quando ele sai da empresa, por exemplo, ele não pode reivindicar repercussão do valor dos benefícios nas verbas rescisórias, ele não pode, né, reivindicar qualquer tipo de consequência do benefício da previdência complementar na rescisão do contrato de trabalho, por exemplo. Os benefícios integram, em regra, a remuneração dos participantes. Em regra, os benefícios, eles não integram a remuneração dos participantes. Apenas os benefícios concedidos podem integrar, eles podem ser considerados rendimentos. A contribuição das entidades públicas para o fundo não pode exceder a do segurado, isso é verdade. Quando eu tenho um patrocinador público, a contribuição desse patrocinador não pode exceder a contribuição do participante para o plano de benefícios. Então, a incorreta, conforme pede aqui a questão, é a letra D. Os benefícios integram, em regra, a remuneração dos participantes. Então, como regra, eles não integram, à exceção dos benefícios concedidos. E a resposta para essa questão está no artigo 202 da Constituição Federal. O regime de previdência de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Então, constituição de reservas é, né, a base do plano de benefícios da entidade de previdência complementar aí. A lei complementar, né, que seria, no caso, a lei complementar 109, assegurará aos participantes de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefício das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes. Então, os benefícios não integram o contrato de trabalho dos participantes. Assim como a exceção, é uma exceção, né? Benefício concedido, então, como a exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes. Então, os benefícios não integram a remuneração dos participantes, à exceção dos benefícios concedidos. Vamos lá. Opa, volta. É vedado, parágrafo 3º do artigo 202 da Constituição. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na condição de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Vamos lá. Questão de número 3. A respeito dos planos de benefícios da Previdência Complementar, nos termos da Constituição Federal e da legislação previdenciária, assinale a opção correta. As entidades de previdência complementar
poderão instituir e operar planos de benefícios, independentemente de autorização específica? Negativo, tá? O plano de benefício, ele tem que ter aprovação pelo órgão fiscalizador. Então, não tem essa história de operar plano independente de autorização específica. As entidades de previdência complementar não necessitam constituir provisões. A Lei Complementar 109 passa, né, o tempo todo falando em constituição de reservas, provisões e fundos. Tá? As tais das reservas técnicas, reservas garantidoras, provisões, fundo de solvência, quando for o caso, reserva, né, técnica, reserva especial. Então, as entidades de previdência complementar não necessitam constituir provisões, isso é falso. Pode-se criar benefício previdenciário complementar sem prévio custeio? Não pode. Tá? Para você garantir um benefício, você tem que ter o custeio congruente, compatível com aquele benefício que foi assegurado lá no plano. As entidades de previdência complementar não necessitam constituir reservas técnicas? Falso também. Os planos de benefícios deverão assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial? Isso é verdade. Então, a alternativa correta é a letra E. Os planos de benefícios deverão assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. Então, Lei Complementar 109, lá no seu artigo 6º, diz que as entidades de previdência complementar somente poderão instituir e operar planos de benefícios para os quais tenham autorização específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizador. Então, passa pela Previc, que é a autarquia responsável pela fiscalização das entidades fechadas. E no caso da SUSEP, tá, ela é a que fiscaliza, né, as entidades abertas. Vamos lá. E os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, tá? Então, toda a questão aqui é de definir as contribuições, tá? Para que elas sejam, né, suficientes para honrar os compromissos do plano de benefício. Bom, as entidades de previdência complementar, elas constituirão reservas técnicas, provisões e fundos. Vamos para a próxima questão. A respeito da intervenção e liquidação extrajudicial das entidades de previdência complementar, analise as assertivas abaixo, buscando a correta. A intervenção será decretada pelo prazo necessário ao exame da situação da entidade e encaminhamento de plano destinado à sua recuperação? Ok, tá? Então, essa aqui já é uma questão correta. Vamos ver se as outras realmente têm problemas. O interventor possui amplos poderes, é verdade, tá? O interventor, a gente vai ver que ele tem amplos poderes e o liquidante possui plenos poderes. Então, o interventor possui amplos poderes, sim, não dependendo de prévia e expressa autorização do órgão competente, os atos do interventor que impliquem oneração e disposição do patrimônio, a segunda parte está falsa. O interventor possui amplos poderes, mas para onerar, para dispor do patrimônio da entidade, ele precisará de aprovação da Previc, no caso, tá? Se é uma entidade fechada. A intervenção não cessa quando for decretada a liquidação extrajudicial do fundo. A intervenção, ela cessa quando tiver sido definido um plano de recuperação para a entidade ou quando, não sendo possível recuperar, se determina a liquidação extrajudicial. Então, a intervenção, ela cessa, sim, quando for decretada a liquidação extrajudicial do fundo de pensão.
As entidades fechadas podem solicitar concordata? Não. Podem solicitar falência? Não. Elas estão sujeitas à liquidação extrajudicial. Então, aqui, a correta é realmente a letra A. E vamos ver os dispositivos da Lei Complementar 109 que tratam dessa matéria. Artigo 45 diz que a intervenção ela vai ser decretada pelo prazo necessário ao exame da situação da entidade e encaminhamento de plano destinado à sua recuperação. Então, é pelo prazo necessário. A gente já viu uma questão anteriormente que dizia assim, que a intervenção vai ser por um prazo máximo de 60 dias. Não tem esse prazo. A intervenção vai ser decretada pelo prazo necessário para se examinar a situação da entidade e encaminhar um plano destinado à sua recuperação. E o parágrafo único diz que dependerão de prévia e expressa autorização do órgão competente, no caso das entidades fechadas vai ser a Previc, os atos do interventor que impliquem oneração ou disposição do patrimônio. Então, apesar de o interventor ele ter amplos poderes, ele não pode hipotecar, ele não pode vender um bem da entidade, um bem que seja do ativo garantidor de um plano de benefício, sem consultar, sem ter a aprovação da Previc. A intervenção cessará quando aprovado o plano de recuperação da entidade pela Previc ou se decretada a sua liquidação extrajudicial. Então, se houve a decretação da liquidação extrajudicial, tá? Significa que cessou a intervenção, tá? E essa liquidação extrajudicial, ela pode ser levantada também, na medida em que você tenha, uma situação que aparenta irrecuperável, mas você tem retorno de recursos, a interdição, pode tomar outro rumo, em vez de direcionar para uma liquidação extrajudicial, tá? Então, isso daí pode acontecer também no caso de liquidação extrajudicial. As entidades fechadas, elas não podem solicitar concordata e não estão sujeitas à falência, mas estão somente à liquidação extrajudicial. O interventor, ele terá amplos poderes de administração e representação e o liquidante tem plenos poderes de administração, representação e liquidação. Vamos para a questão de número 5. Com relação ao regime disciplinar da Previdência Complementar e as penas administrativas referentes às infrações, assinale a opção incorreta. Existe a pena de advertência, de suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar, de inabilitação para o exercício de cargo em entidades de previdência complementar, de multa, de prisão simples. Existem as 4 primeiras. Como se trata de pena administrativa, não há que se falar em prisão simples. Nós estamos tratando de um regime disciplinar, tendo em vista penas que são aplicadas em virtude de infrações administrativas. Então, aqui, a opção incorreta quanto às penas administrativas é a letra E. Não há que se falar em prisão simples dentro do regime disciplinar previsto aí na Lei Complementar 109. Então, a Lei Complementar 109, no seu artigo 65, nos diz o seguinte, que a infração de qualquer dispositivo dessa lei ou de seu regulamento, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, conforme o caso e a gravidade da infração, às seguintes penalidades administrativas: a advertência, suspensão do exercício de atividades em entidade de previdência complementar pelo prazo de até 180 dias. Então, a suspensão do exercício das atividades seria no âmbito das entidades de previdência complementar por um prazo de até 180 dias. A outra pena, ela é mais, incisiva. Inabilitação pelo prazo de 2 a 10 anos para o exercício de cargo ou função
em entidades, tá, de previdência complementar, então inabilitação pelo prazo de 2 a 10 anos, para o exercício de cargo ou função em entidade de previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e até no serviço público. E a outra, né, penalidade prevista é pecuniária, que é a multa que originalmente vinha nesse valor de R$ 2.000 a R$ 1 milhão, e esses valores têm que ser reajustados para preservar em caráter permanente os seus valores reais. Bom, agora nós vamos para a questão número 6. Eu vou começar a leitura, a gente continua na próxima aula. Então, a respeito da legislação de previdência complementar fechada e disposições sobre a organização e funcionamento, julgue os itens seguintes. Tá? Então, nós temos aqui, primeiro, a formalização da condição de patrocinador ou instituidor de plano de benefício dar-se-á por meio de convênio de adesão celebrado com a entidade fechada. Essa é verdadeira, tá? Vamos ver aqui. Verdadeira. O convênio de adesão, tá? Eu vou continuar, pessoal, se fosse muito longa, é uma questão mais curta. O convênio de adesão é um instrumento por meio do qual as partes pactuam suas obrigações e direitos para a administração e execução de plano de benefício. Isso é verdade. Então, o convênio de adesão é feito entre o patrocinador e a entidade fechada, por exemplo, e nesse convênio são pactuadas as obrigações e direitos para a administração e execução do plano. Então, essa é verdadeira. É vedado o estabelecimento de solidariedade de direitos e obrigações entre patrocinadores ou entre instituidores de planos de benefícios distintos operados por entidade fechada com multiplano, tá? Essa afirmação, ela é verdadeira no momento em que acontece essa prova. Posteriormente, houve a revogação do decreto que continha essa disposição. Eu vou mostrar para vocês numa questão que vem adiante. Então, naquele momento, foi considerada verdadeira a afirmação, tá? Porque são patrocinadores que eles têm, né, planos numa entidade, são, né, planos distintos, são planos de benefícios distintos, eles não vão responder solidariamente, até porque cada um vai ter um convênio de adesão com o seu plano, são vários planos. Se cada patrocinador tem convênio relativamente a um plano, eu tenho, né, independência dos patrocinadores no sentido de que eles não vão responder solidariamente. Agora, quando eu tenho vários patrocinadores vinculados a um mesmo plano, aí sim vai existir solidariedade entre eles, desde que expressa no convênio de adesão. O órgão regulador estabelecerá as cláusulas mínimas que o convênio de adesão conterá, isso é verdade, tá? Então, todos estavam corretos naquele momento. Hoje não existe mais essa disposição expressa no decreto, né, que existia anteriormente, quanto à vedação de solidariedade no âmbito de entidades, né, fechadas com multiplano. Eu vou mostrar na aula subsequente. Artigo 13, a formalidade 109, a formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício dar-se-á mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fechada, em relação a cada plano de benefício por essa administrado e executado, mediante prévia autorização do órgão, aí seria do órgão fiscalizador, tá? Aí eu até trouxe esse decreto, eu mostro para vocês na próxima aula o decreto 4.206, tá? Ele foi revogado e essa disposição que era expressa, tá? Que está lá na questão, e a gente vai provavelmente encontrá-la, deixa eu ver aqui, tá? Na questão seguinte, aí eu converso com vocês sobre isso. Então, vamos, né, encerrar aqui essa aula. Na próxima aula, iniciamos a partir desse decreto revogado aqui. Até lá!